Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Eu sou André Godoy, esse é o canal Dinheiro. Seja bem-vindo. Hoje, dia 7 de setembro de 23, quinta-feira. Bem, hoje eu quero fazer uma mistura de dois assuntos que aparentemente não têm nada a ver e estão até separados muitos anos entre si, mas que são parte da mesma história. Nós temos dois comentários aqui, um do Germano, agradeço aos dois, Germano e o Alexandro. Eles mandaram, cada um mandou um comentário, cada um assunto diferente. E sem querer, os dois acabaram convergindo para o mesmo tema. O Germano mandou um comentário no qual ele sugere falarmos sobre o fim do gás na Bolívia. E o Alexandre mandou um comentário sugerindo falarmos sobre as distinções, as diferenças que existem entre a China e a União Soviética. É interessante porque a União Soviética é um país que já não existe há 30 anos. Você pode falar assim, poxa, mas o que tem a ver União Soviética, China e pior ainda, o que tudo isso tem a ver com a Bolívia e o fim do gás na Bolívia, né? Tem tudo a ver. São capítulos de uma mesma novela. Eu já disse aqui 1 milhão de vezes, e eu vou repetir pela milionésima primeira. Você desafia as leis da física com sucesso, mas você não desafia as leis da economia. E cada um desses países dedicou décadas, ou às vezes até a sua própria existência, como no caso da União Soviética, a desafiar as leis econômicas. Parece que os caras vieram ao mundo com esse propósito. Né? Você deve ter acompanhado que o presidente lá da Bolívia veio a público falar que, olha, desculpa aí, não tem mais gás. Acabou o gás. E depois, na coletiva de imprensa, ficou claro que o gás acabou, porque evidentemente eles exploraram tudo que tinha, toda a estrutura que havia sido deixada pelas pessoas do passado, né, que estiveram lá antes deles, sugaram essa estrutura até o fim, não pesquisaram, não prospectaram novas reservas de gás, 10 anos só tirando. E claro, de onde você só tira e não repõe, uma hora acaba. Acabou o gás na Bolívia. Era a principal fonte de receita do país e acabou. Olha que gênio, né? É o ganha-pão do cara e o cara não cuida com amor e carinho daquilo. É brilhante. E é o mesmo padrão que você vê em outros países socialistas. O fim desses caras é sempre o mesmo. É a sarjeta, é a ruína. A pergunta do Alex: União Soviética e China. Olha, Alex, ouso dizer que a União Soviética, eu costumo brincar, eu falo que a União Soviética, brincar não, né? Sério. A União Soviética é o pior país que já existiu na história. Você pode pegar a Coreia do Norte, você pode pegar o que você quiser, nada consegue ser pior do que a União Soviética. Mas os soviéticos tinham um mérito, desse tamanhinho, mas tinham. Eles eram pelo menos donos do próprio nariz, em certa medida, porque eles tinham lá o jeito deles de ganhar dinheiro. Né? O que manteve a União Soviética em pé durante muitos anos foi a questão das armas. Né? A União Soviética sempre foi um grande fabricante de armas, eles eram os maiores contrabandistas de armas do mundo. Eles viviam fomentando conflitos, principalmente na África e no Oriente Médio, depois até na Ásia alguma coisa também. Venderam muita arma, mas muita arma. E quando eu digo arma, não estou falando só de Kalashnikov, estou falando de avião, estou falando de tanque de guerra, de caça, estou falando de coisa pesada. Tá?
era o ganha-pão dos soviéticos. Né? Era onde eles tinham chance de faturar umas boas moedas. Tem uma versão por aí de que os Estados Unidos sustentavam a União Soviética e mandavam dinheiro para lá. O próprio Olavo falava isso. Não vai nessa não. A União Soviética ela era um perigo justamente porque ela era indomável. Esse é o ponto. Claro que envio de dinheiro dos Estados Unidos para a União Soviética já aconteceu várias vezes, mas não era isso que mantinha aquilo funcionando. Né? E não havia, e justamente essa autonomia econômica da União Soviética é que era o perigo. Por quê? Porque, por exemplo, a China, já entrando na resposta da pergunta do Alexandre, a China é um pombinho. Ela é mansa, ela não tem o que fazer com os Estados Unidos. Por quê? Porque ela fabrica tênis Nike. Ela não... O que ela vai fazer contra os Estados Unidos? Vai jogar uma bomba nos Estados Unidos? Só se for louco, só se for burro. Porque eles dependem dos americanos. Né? Se não forem os americanos mandar os chineses fabricarem tênis Nike, bonequinho do Mickey e tal, os caras vão ter que caçar rato. E não tem rato para todo mundo lá. É muita gente, né? Então, aliás, é uma coisa curiosíssima, né? Você anda em Pequim, assim, você não vê pombo, você não vê gato, você não vê cachorro, não vê nada. Os caras já comeram tudo. Né? Então, a China está aqui, na palma da mão dos Estados Unidos. Eles não têm o que fazer. Tudo isso que você vê na mídia, né? Aí a China peitando os Estados Unidos. Tal. Isso é conversa mole de jornalista idiota. Jornalista novinho, que não viveu o tempo da União Soviética, queria ter tido uma União Soviética para chamar de sua... E agora fica forçando a barra para tentar fazer a China ser uma União Soviética. Não é nem nunca vai ser. Né? Mas o que há em comum entre essa galera toda, a China, a União Soviética, a Bolívia, é que essa gente, eles vão até o limite. Eles são socialistas, então eles não sabem criar riqueza. Eles só sabem pegar o legado que o passado lhes deixou e sugar até acabar. Eles são incompetentes para criar qualquer riqueza, eles não sabem fazer isso. Eles são bons numa coisa apenas, em uma coisa, marketing. Eles são muito bons em marketing, terrivelmente bons. Essa é a grande vantagem que eles têm sobre os adversários. Eles são muito bons em marketing. Tanto que você vê, os caras têm um hino, que é Internacional Socialista, eles têm um símbolo, que é a foice e o martelo, eles têm uma cor, que é o vermelho, né? Eles têm slogans, eles têm tudo. Não fica nada a dever a uma Coca-Cola, em termos de propaganda. Né? A economia de mercado tem alguma coisa assim? Não, né? Qual é o símbolo da economia de mercado? O cifrão? Uma coisa vazia, né? Não tem uma... Repara que não tem uma mitologia, não tem uma cultura criada em torno ali daquelas ideias, né, de liberdade, no caso do capitalismo, né, da economia de mercado. Não tem essa aura que existe ao redor do comunismo, do socialismo, que é um regime genocida, assassino, mas que tem um marketing brilhante, muito bem feito. A gente não pode negar a realidade, é o pior jeito de combatê-la, certo? Mas, fora essa questão de marketing, eles são absolutamente incompetentes, eles só sabem mentir, certo? Fora vender o peixe deles, esquece, eles não são bons em nada. Então, o destino de todos esses países é sugar a estrutura que outros deixaram até o fim. Quando acabar, acabou. Você pega a série de vídeos que nós fizemos aqui sobre a China, mesma coisa. O que eles estão fazendo? Eles estão vivendo de dinheiro emprestado há muito tempo. E os trouxas, mundo afora, acham que a China é uma potência. Certo? Uma potência que vive de cartão de crédito. É isso que é a China. Então, assim como a União Soviética, era outra palhaçada. Porque tudo bem, eles ganhavam dinheiro no mercado de armas? Sim, ganhavam, mas era um país incompetente. Eles não conseguiam fabricar um carro. Eles não conseguiam fabricar uma vitrola. Vitrola, para os novos que não sabem, é onde você põe o disco e fica ouvindo música. Entendeu? Então, assim, o que adianta você ser capaz de fabricar o melhor caça do mundo, o melhor avião a jato do mundo, não sei o que, para guerra, fins militares, não sei o que, e você não sabe fabricar manteiga? Não, sua manteiga é podre, você põe lá no mercado. Vocês já viram
Existem vídeos no YouTube, aliás eu recomendo que você só assista aquilo de barriga vazia, viu? Porque é indigesto. Existem vídeos no YouTube mostrando como eram os supermercados estatais em Moscou. Aí tem uma hora, em todos eles acontece isso. A câmera focaliza assim a ilha refrigerada de carne. Feio, viu? Fora de brincadeira, a carne era um pacotinho assim, já meio esverdeada e amarrada assim com barbante. Sabe barbante? Uma coisa nojenta aquilo. E as pessoas olhavam, pegavam, cheiravam, devolviam e iam embora. Né? Claro, vai comer aquilo. Então, esse é o destino de todos. Portanto, o que se passa na Bolívia não é novidade, não é surpresa. Aqui mesmo no canal nós temos um vídeo sobre a Bolívia, já um vídeo que já tem um certo tempo. Cantamos essa bola porque não é uma questão de profecia. De novo, você não desafia as leis da economia, não faça isso. Seja você o presidente de um país, seja você o dono de uma empresa, seja você o chefe de uma casa, não faça isso porque você vai quebrar os dentes. Vai quebrar os dentes feio. Melhor jeito de evitar isso, respeite o básico, quer dizer, oferta e demanda, coisas que qualquer bom livrinho de livro-texto aí ensina. Agora, o que vai acontecer na sequência? Bom, ainda sobre Bolívia, né? Eu acho que vai sobrar mais conta aí para o Brasil pagar. Né? Porque se vai faltar grana para os bolivianos, adivinha o que o Lula vai ter que fazer? Ele vai ter que dar um jeito de arrancar dinheiro de você, de mim, de todo mundo, para mandar para os manos dele lá, né? Então essa notícia, no fundo, ela é má para nós, porque isso significa que ele vai tentar arrancar mais ainda o couro do brasileiro para dar dinheiro para os caras lá fora. O que também, de certo modo, vou te falar, merecido, né? Eu tenho dito que o brasileiro, todo castigo para o brasileiro é pouco, né? Ou pelo menos para 60 milhões deles. Enfim, são padrões, né? Repara que são padrões, todo mundo que desafia as leis econômicas termina do mesmo jeito, melancólico, miserável, e depois demora muito tempo para recuperar. Quando recupera, né? Às vezes nem consegue recuperar. E a Bolívia é a prova viva disso, quer dizer, o sujeito vive de vender gás, e ele passa 10 anos só explorando as reservas de gás que ele tem, sem prospectar, sem pesquisar, sem correr atrás de encontrar uma reserva nova. Por 10 anos. É um gênio, né? Bom, se fossem inteligentes não seriam esquerdistas. Né? Bom dia para você.